e Caroline, eu vou comentar o trabalho de vocês agora. Eu não consegui fazer isso antes, porque eu realmente estava muito atarefado. Discussões sobre o currículo, participei do NDE, que ajudou a construir esse currículo, estava envolvido com essas coisas até ontem, então muito difícil achar um tempo para comentar, mas eu estou fazendo isso agora, espero que ajude, tá? Eu vou falar que eu achei legal que vocês, né, decidiram, optaram por uma das propostas, a gente vai trabalhar então com ela, e eu vou tentar ajudar vocês a dar conta de algumas questõezinhas que estão presentes aí, alguns probleminhas que estão aqui dentro, e vou dar sugestões sobre como avançar, tá? Então, assim, a primeira questão que eu vejo que é um pouco problemática, eu vou começar pelos problemas, tá? É a questão da estrutura, tá? Eu entendi que vocês não estão dominando totalmente a lógica do que é a estrutura, como que a estrutura pode funcionar. Certamente não é assim, você não se trata de botar um pilar no canto de cada compartimento, no canto de cada recinto. Tá? Em especial, assim, a desatenção à ideia da continuidade entre, né, um pavimento e outro, quer dizer, esse pilar aqui não está em cima de outro aqui embaixo, e, quer dizer, isso não faz sentido, né, nesse projeto, só vale a pena acontecer quando tem uma situação muito especial, assim, não tá bem mal organizado, assim. Então, beleza, não é assim que funciona. Minha sugestão é vocês entenderem essa estrutura, tá? A possibilidade de construir estrutura para o edifício, estando ela associada à estrutura formal do edifício. O que é a estrutura formal para a gente aqui? Tá? É esse paralelismo de paredes, tá? Que corresponde, no caso de vocês, deixa eu apagar aqui, né, às paredes paralelas de cada um desses três volumes que compõem o edifício, desses três retângulos. Tá? Desses três, obviamente, tem um que dois que são assim, que são, né, são volumes fechados, e o intermediário ele é um volume meio aberto, ele tem a cobertura vazada. A gente até poderia pensar nele como sendo um volume de outras características que não assim, diferentes daquelas dos volumes fechados. Então, né, são dois, a gente olhar aqui, né, são dois, é um edifício de dois volumes com um terceiro vazado no meio. Depois eu vou colocar para vocês um questionamento: será que a gente precisa pensar esse terceiro do modo como está aí? Tá? Mas vamos lá. Se a gente olhar só para isso aqui, a gente vai ver esse conjunto de paredes paralelas. Tá? E eu queria chamar a atenção para vocês para o fato de serem dois retângulos de largura. São dois retângulos estreitos, né? Eles dois têm organização linear, eles são mais longos do que largos. Então, muito provavelmente, a estrutura desses dois volumes, ela se organizaria nesse sentido. Tá? Eu estou falando dos planos que compõem os pavimentos e da cobertura. Tá? Então, se a gente fosse olhar para cá, né, a estrutura da cobertura certamente estaria organizada desse jeito, né, se apoiando sobre elementos que estariam nesse sentido. Tá? Então, se a gente entender que tanto cobertura quanto os pavimentos, né, poderiam ser compostos por uma estrutura que vence um vão que vai de uma parede até a outra, tá? Bastaria a gente concentrar os apoios nessas paredes. Tá? Então, eu proporia a vocês entender a estrutura resistente do edifício como sendo, assim, estando presente nessas linhas aqui. Tá? Se a gente entender que a estrutura está presente nessas quatro linhas, né, a gente consegue
apoiar as lajes e a cobertura em apoios que estão nesses planos. Tá? Quando eu falo dessas linhas é porque a gente está olhando em planta, então ela é uma linha, mas se a gente botar para 3 dimensões, vai ser isso aqui. Né? Vou fazer melhor esse desenho. Então, assim, esse é um volume. Vamos fazer o outro, eu vou fazer ele, vou só escalar ele aqui. Esse é o outro volume. Né? Então, daria facilmente para entender que a cobertura, nesse caso, se apoia daqui até lá. Claro que eu sei que a cobertura de vocês ela é mais baixa aqui, mais alta lá, não tem problema, né? Ela é inclinada. Então, ó, ela se apoia daqui e vai até lá. Tá? Então ela pode ter o balanço, que corresponde ao beiral, no caso de vocês. E se vocês quiserem ter esse balanço para cá e para lá, quer dizer, a cobertura saindo, né, para o plano do edifício, se estendendo para fora, você precisaria botar apoio nesse sentido. Então, esses apoios que eu estou desenhando agora, né, que são assim longitudinais, que estão posicionados sobre essas paredes, tá? Eles correspondem a essas linhas aqui, né? Então, essas paredes podem conter todos os apoios. Essas paredes vão ser paredes portantes, maciças? Podem ser. Essas paredes vão ser compostas por diversos pilares, assim, bem fininhos, um, assim, distante 2 metros do outro, é outra possibilidade. Essas paredes podem ser paredes que não são estruturais na verdade, elas contêm dentro delas, assim, alguns poucos pilares, né, que apoiam uma viga que está aqui, pode ser também, é outra opção. Né? Como se a gente visse elas assim, desse jeito. Né? Dá para entender isso? Nos 3 casos, né? Muitos pilares finos, poucos pilares distantes uns dos outros, apoiando uma viga. Ou a parede portante, que é toda ela apoio, né? Em todos os casos se trata de concentrar os apoios nesse eixo. Tá? Concentrar os apoios no limite externo do edifício. Tá? E isso só é possível porque a gente consegue vencer um vão aqui entre essas duas linhas com uma laje simples, com uma cobertura. Quer dizer, eu não preciso ter apoios intermediários aqui. Tá? Então, se a gente avançar por aí, a estrutura toda, de certo modo, pode ser resolvida ao longo do desenvolvimento do projeto, porque a gente sabe que ela vai estar contida nessas paredes. Aí eu vou pegar de novo aqui. Ó. Então, eu não sei, sabe, se de repente vocês vão usar um intervalo pequeno de apoios, acho que é uma opção legal, tá? E associar esses apoios ao vidro que faz a estrutura aqui, ou se vocês vão fazer um pouco do que está sendo percebido aqui, que é jogar apoios muito distantes uns dos outros, fazendo grandes portas, de modo que vocês consigam criar uma integração muito evidente entre esse espaço e esse espaço. Essa é outra opção. Então, né, a gente conseguiria pensar em talvez assim, né, pensar em grandes portas aqui que poderiam eventualmente, opa, deixa eu puxar para cá, correr todas para cá e aí, ó, fica uma super integração entre o espaço desse volume essa varanda de acesso, né, que vocês estão chamando, que vai virar uma espécie de espaço social exterior, né? Então essa seria outra opção, quer dizer, concentrar os apoios em poucos pontos. Eu não sei qual escolha que vocês vão ter. Para mim é importante que vocês tomem assim a frente nessas escolhas, que vocês digam, não, a gente quer fazer de tal maneira. Eu acho também bonito isso aqui, assim, uma espécie de volume definido como se fosse uma gaiola. Assim, eu gosto dessa ideia de um conjunto, né, de pequenos apoios
que estão lá visíveis, eles são finos, eles são repetidos e, e o espaço de abertura dessa, por exemplo, dessa sala fica aqui entre esses diversos apoios. Então essas linhas aqui da estrutura se tornam linhas até expressivas da forma do edifício. Tá? Então, eu acho que essas são dicas importantes, né? Eu vou botar outra opção aqui do lado só para a gente poder comparar. Essas são ideias importantes no que diz respeito não só a um problema da estrutura, mas também o problema das relações espaciais. Né? Como é que um espaço se relaciona com o outro. Agora eu estou pensando entre o espaço da varanda aqui, né, e o espaço interior da casa. Lembrando que se a gente tiver isso aqui, que eu acabei de desenhar, teria que ter certamente, né, uma viga aqui em cima, e aí ela tem que ser grande o suficiente para vencer esse vãozão aqui onde tem vidro. Tá? Então, assim, para poder ter essa super transparência, né, eu preciso ter pilar nenhum e o fechamento de vidro, em algum momento ele some, ele sai, e aí você tem uma relação muito grande entre a parte interna do ambiente da, daquela sala, cozinha, e esse espaço exterior aqui que vocês estão produzindo, que pode ser um espaço de grande qualidade, porque tem essa, essa cobertura vazada, que vai gerar um pouco de sombra, vai poder ser um espaço muito interessante. Tá? Então, eu estou convidando vocês a pensar a estrutura arquitetonicamente, pensando como que ela pode ajudar a estabelecer relações espaciais, né? Com grande continuidade, né? Ou com uma, uma relação, digamos assim, um pouco mais de uma passagem um pouco mais marcada, né? Você não tem 100% de abertura, você tem aqueles elementos ali meio que fazendo assim, ajudando a gente a perceber a separação entre o que é dentro e o que é fora. Tá? Então esse é um aspecto, tá? Como que a gente distribui os apoios ao longo dessas linhas? Tá? E eu já estou assumindo que nessas linhas é que vocês vão distribuir esses apoios. Tá? Outro aspecto que está ligado a isso é a tentativa de construir algum tipo de coordenação entre os apoios de um bloco e o outro. Tá? Então, se eu tenho nesse bloco aqui, né, apoios que vão... Eu estou botando agora esses eixos aqui. Ó, tá? Eles estão alinhados, né, de um lado e de outro bloco. Né? Como é que eles se transferem? O que acontece nesse outro aqui? Né? Eles estão, como vocês fizeram, assim, desalinhados? Certo? Então, ó, esse aqui ó, não está alinhado com nenhum bloco lá. Tá? Então, se a gente trabalhar com alguma coisa parecida com isso, um desafio que vai acontecer é como resolver os apoios desse bloco intermediário aqui, que são mais vazados, como que vão ser os elementos que vão estar ali em cima. Tá? Assim, uma sugestão que eu dou para vocês, para tentar administrar um pouco mais de controle para esse edifício, tá? É vocês produzirem alinhamentos. Tá? Isso vai, como a gente já pôde ver em diversos dos projetos analisados, né? Os alinhamentos ajudam a construir um pouco de ordem, de entendimento das diferentes dimensões, das diferentes relações. Essa é uma opção que você sempre tem na manga. Assim, né? Isso vira uma espécie de malha, certo? Você tem 3 faixas aqui, cada uma com tamanho, mas nessa direção tem um intervalo regular acontecendo. Agora, não é a única maneira que a gente pode pensar essas relações entre a estrutura de um bloco e a estrutura de outro, certo? Eu poderia dar para vocês um exemplo do que poderia acontecer com aquela outra estratégia de não tenho grandes intervalos, né? Desculpa, não tem muitos apoios, eu tenho, um grande vão de um lado e de outro, e aí você tem um bloco aqui, outro bloco lá, né? E o bloco intermediário
eu teria que depois pensar como que a relação é feita entre, é, vamos lá, essa viga que está aqui e a gente poderia chamar assim de uma espécie de viga irmã dela, que estaria, né, assim, o correspondente a ela no outro bloco. Então o bloco de social está aqui embaixo, o bloco de trabalho está lá. Como é que um bloco se relaciona com o outro, certo? É, e aí a gente pode estabelecer, né, ligações diretas, assim, que nem a gente viu ali naquele exemplo que eu botei. Vamos alinhar. Então eu poderia fazer esse esforço aqui de mudar um pouco o tamanho de um bloco para poder produzir esses alinhamentos. Seria uma maneira de trabalhar, o que eu não acho ruim, tá? Pode ser muito bom, porque dá uma certa unidade visual, assim. Então ele produzir esse alinhamento, mas não sei, talvez vocês queiram brincar de desalinhar, e aí a gente poderia é, explorar quais as consequências desse desalinhamento. Né? Desalinhar assim, desalinhar do jeito que vocês botaram. Tá? E aí, para poder pensar nessas coisas, eu acho que novamente a gente tem que ir para as 3 dimensões. Tá? Então, vamos lá para as 3 dimensões, para o volume, e eu vou tentar pensar, assim, fazer alguns comentários sobre como o volume está composto e para onde ele poderia adiantar. Tá? Sempre lembrando que quando a gente for mexer lá no volume, né, depois a gente vai ter que voltar aqui para a estrutura e ver como é que uma coisa se organiza em relação à outra. Tá? Eu estou tentando dar aqui para vocês ferramentas. Né? Então, a ferramenta dos sistemas de organização da forma a partir de módulo, de grelha, de faixas, né? Esse entendimento gráfico aqui, ó, ele vai ajudar vocês a organizar a estrutura, tá? Confia nesse kit de ferramentas aqui, tá? Mas vamos lá para o volume e ver como é que a gente pode olhar para esse projeto por esse outro ponto de vista, né? Que é o da perspectiva e do volume. Então, bom, o que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso? Tá? Eu acho que aqui a gente tem um arranjo que idealmente ele é muito interessante, porque de um lado vocês têm esse espaço aqui que provavelmente, né, contaria com parede, parede, parede. É claro que alguma abertura aqui, talvez lá, assim, para o norte é bom, né, mas assim, certamente como está no próprio projeto de vocês, assim, muita abertura aqui ligando a área de trabalho para essa varanda, né? Então, em algum momento, a gente poderia imaginar novamente essas portas abertas assim, né? E aí, de repente, o espaço de trabalho totalmente se conecta com esse deck aqui, com esse espaço que vai ter aqui. Então, a pessoa está trabalhando aqui, mas é como se esse espaço aqui fosse uma espécie de extensão da sala dele. Tá? E aí eu diria que a mesma coisa pode acontecer em relação a esse espaço aqui, certo? Você tem, tudo bem, tem a escada lá e tal, mas é a sala de estar, a cozinha, o espaço de jantar. Então eu consigo ver uma coisa muito legal no projeto de vocês, que é o seguinte, ó. Esse miolo aqui, que vocês chamaram de varanda, de acesso e tal, ele vai ser tudo isso, mas ele também é uma espécie de extensão de cada um dos espaços, do espaço de trabalho e do espaço social aqui embaixo. É como se a gente, abrindo essas grandes janelas aqui, a gente pudesse criar uma espécie de grande recinto, assim, que se conecta aos dois interiores. Eu achei muito legal essa ideia, esse potencial que o trabalho tem. Vocês mostram que vocês pensaram nisso quando mostram onde estão as paredes de vidro, né? Assim, e os fechamentos estão nas extremidades, lá fora. Essas paredes são fechadas e essas aqui são transparentes. Então, e o cara que está aqui olha para cá e vê quem está aqui olha para lá, né? Então eu acho que está super legal isso, tá? Eu só acho que essa planta vai precisar melhorar. Vamos deixar ela quieta um pouco, chamar de social, social onde está a cozinha. Então, vamos avançar com essa ideia um pouco mais aberta, assim, tá? Eu estou fazendo um desenho aqui, eu falei que ia falar de volume, né? Mas eu comecei olhando pela planta, certo? Aqui é a planta da maquete de vocês, assim, em perspectiva, né? Então, vou tirar ela aqui do lado. Ou melhor, será que eu repito a foto? Vou duplicar a foto aqui para o lado, pode ser interessante. Né? Diminuir ela um pouquinho. Então, eu acho isso muito legal do projeto.
tá? Só que eu acho que volumetricamente ele ainda não tá bonitão, entendeu? Uma das coisas que me incomoda um pouco, tá? Do ponto de vista plástico, estético, né? É o fato desse volume aqui intermediário, é, eu acho que ele não está conversando bem ainda com os dois, né? Em algum outro momento, eu fiz uma sugestão para vocês assim, e se você... Opa, deixa eu apagar. E se vocês pensassem que esse volume intermediário podia ser, na verdade, ou esse espaço intermediário, podia ser, na verdade, uma espécie de sequência da estrutura da cobertura, que aqui está aqui embaixo e aqui para cima ela passa a subir de maneira aberta, né? A gente poderia até pensar num, num que eu vou chamar uma espécie de filtro aqui, assim, né, que ajuda a proteger esse, esse espaço intermediário e esses grandes vidros que vocês botaram aqui, tá? Ajudaria a proteger do, do sol de norte. Tá? Atenção, ele vai proteger do norte, mas não vai muito proteger do oeste, que entra aqui, que é um problema, um calcanhar de Aquiles desse partido aqui. A gente pode pensar depois um pouco como dar conta disso, assim, tá? Mas essa seria uma opção que ajudaria a dar algum tipo de integridade mais ao projeto. Ao invés de parecer três volumes diferentes, sendo que o terceiro, intermediário, especial, ele não está casando muito bem, ele é reto, ele não conversa muito com o outro, né? É, eu acho que essa opção seria de fazer com que eles se conversassem mais. A natureza desse espaço, desse volume intermediário, ela seria, digamos assim, mais alinhada, mais casada com o volume norte aqui, tá? Isso seria, não sei, uma opção que eu vejo, assim, a gente pensar que um dos volumes ele é uma espécie de volume fantasma, ele não é preenchido. Ele está ali, a gente vê o volume, mas ele não tem massa, né? Ele só tem as arestas, algumas sugestões. É uma maneira bacana de resolver, de sugerir. A gente poderia falar, tem outro projeto que já está fazendo isso. Eu poderia falar de outra solução também para essa fachada aqui, mas vamos por enquanto deixar ele lá em cima. Então, eu não sei, eu trataria isso como uma possibilidade, né? Outra seria, deixa eu botar para cá, seria da gente pensar, talvez esse volume aqui, como parte de um conjunto de três, tá? É, e aí eu estou um pouco desvirtuando assim essa proposta original de vocês de ter um volume assim, né? Assim, só lembrando, por que eu fiz essa proposta aqui? Só é porque houve algum momento que a Isa apresentou essa ideia que eu achei legal, que era isso, isso e isso, e esse aqui vem e faz assim, né? Então, esse intermediário aqui, esse do meio, né, ele teria um caráter diferente, mas ele teria essa continuidade. Então, veio daí essa ideia, não veio da minha cabeça, não. Tá? Mas o que eu ia mostrar agora para vocês, né, é uma outra variação, é a ideia de trazer, né, os três volumes, de certo modo, como três volumes paralelos. A gente até pode pensar assim, que eles vão crescendo, né, o terceiro é um pouco mais alto aqui, né, poderíamos pensar que esse aqui tem pé direito simples, mas é duas alturas, e que esse aqui poderia ter pé direito duplo, tá? Mais um pavimento só. Não sei se duplo, mas assim, um pé direito alto. Então vai lá, 4,5 metros, e aqui você tem 3 mais 3, né? Então, qual a vantagem desse 4,5 metros? Porque esse espaço de trabalho que vocês estão bolando aqui, né, ele pode justificar esse tipo de ambiente. Pode ser um ateliê, pode ser é, um espaço de algum tipo de produção artesanal que você queira ver, assim, uma luz um espaço muito agradável e muito arejado dentro, e muito amplo, né? Amplo para cima, assim, inclusive a possibilidade de botar coisas altas aqui dentro, né? Então, qual a vantagem dessa
configuração em relação a essa. Tá? Porque nessa configuração, esse lado aqui ó, é um lado bom de receber luz, uma luz de sul, uma luz que poderia entrar nesses espaços aqui, ó, tá? Sendo uma luz assim não vinda da insolação direta, uma luz refletida. Enquanto que nessa orientação aqui, onde tem a insolação direta, né, que dá para o norte, depois a gente vai ver para o oeste também, né, os telhados e os seus beirais dariam conta, né, de criar algum tipo de proteção. Tá? E mesmo aqui, ó, tá? Que foi um pouco do que vocês disseram que fizeram aqui, né, passando o beiral. O problema é que, assim, o beiral para cima, ele não vai ajudar muito. Você pode botar aqui, ó, não adianta muito, porque o ângulo do Sol, ele vai incidir igual, entendeu? Pode aumentar à vontade. Se o ângulo for igual ao que eu desenhei, pode aumentar quanto quiser, ele não vai deixar de entrar o Sol. Certo? Claro, eu estou um pouco exagerando aqui, o Sol de norte viria daqui, então, assim, dá para ter algum tipo de proteção. Certo, mas se a proteção fosse desse jeito, sabe, a quantidade de sombra que você geraria mais é muito maior. Eu não estou dizendo para fazer o beiral virado para baixo, eu estou dizendo que essa orientação em que o telhado se levanta para o sul, ela é vantajosa do ponto de vista da capacidade de trazer luz difusa para dentro. Tá? Então, essa segunda organização aqui, ela teria essa vantagem e teria outra, que é o seguinte: você, com 3 planos paralelos, você gera uma espécie de repetição, né? E uma repetição talvez até com ritmo, assim, um ritmo regular, o que ajuda a dar uma coerência visual para o conjunto. Então eu fico pensando que nessa configuração aqui, a gente, né, talvez pudesse pensar numa espécie de conjunto de repetição, né, que cria uma coerência visual legal, assim, e talvez forte assim para o projeto, entendeu? Justamente porque tem um princípio de ordem muito simples e muito claro. Né? Então essa seria uma possibilidade, eu acho, de trabalho que distancia um pouco do que vocês têm aqui. Tá? Assim, por outro lado, voltando para cá, né, assim, nada impede que vocês trabalhem com essa fachada aqui como sendo fechada, não tem problema nenhum. Assim, você pode trazer para cá, né, os pavimentos. Então, e aí com isso, esse filtro aqui, né, essa parte intermediária, vou fazer outra representação aqui para ficar mais legal. Aqui, e aí ele gera uma espécie de sombreamento para essas aberturas aqui em cima, que eu acho que pode ser uma solução também que funciona. Mas aí, nesse caso, eu não faria o que vocês estão propondo aqui nesse desenho, que é esse envidraçamento total aqui. Eu acho que ele está muito vulnerável à insolação de norte e de oeste. Eu tentaria concentrar as aberturas em posições que são importantes. E talvez, como eu já tinha desenhado antes, eu acho que essa posição aqui embaixo é que é a importante. Tá? Eventualmente, claro, vocês têm uns quartos ali em cima, a gente teria que pensar se os quartos se abrem para o leste e para o oeste e não para o norte. Pode ser. Entendeu? Também tem essa posição aqui, que talvez poderia se abrir, ou talvez não sei. Mas eu acho que o mais importante é essa aqui, essa intermediária aqui. Né? Então, assim, esse envidraçamento todo, se ele não acontecer, a gente já começa a ficar mais à vontade em relação a esse ângulo de inclinação que vocês propuseram aqui. Tá? E aí, então, assim, são, sei lá, 2 opções que eu coloquei. A gente poderia sair pensando em outras, né? Vocês gostaram dessa ideia do dinamismo, assim? Eu ia dizer assim, e se a gente pensasse numa
sabe, numa angulação aqui que fizesse com que esse espaço chamado de acesso varanda, ele tivesse uma diferença de tamanho em relação a quem entra, portanto, ele ao ser acesso, ele é um pouco mais estreito, e ao ser varanda, que aponta para a vista, ele é um pouco mais largo. Né? Então, pensando assim, que essa angulação de forma que eu estou apontando aqui para vocês, ela teria uma consequência do ponto de vista das relações contextuais. Em relação à chegada da rua, ela fecha um pouco mais. Em relação à abertura para a lagoa, ela abre um pouco mais. Né? Poderíamos pensar isso também com esse tipo de orientação aqui, que eu acho que não seria ruim até fazer o contrário, né? Assim, eu estou pensando, estou imaginando esse ângulo aqui como se a lagoa estivesse nessa posição assim, né? Então, com isso a gente até consegue é, talvez proteger um pouco mais esse, esse volume, ao invés dele ser assim, que começa a receber muito, né, sol daqui e daqui, quando ele vem. Quando ele vem para cá, qual é a vantagem? O volume desse lado aqui, ele consegue proteger mais. E aí, nesse caso, né, como é que ficaria o volume do terceiro bloco, né, desse bloco intermediário? Talvez a gente pudesse pensar ele como uma coisa quase que independente dos outros dois. Não como um bloco igual, mas algo assim, parecido com o que vocês já estão fazendo nesse sentido de ser um terceiro e diferente, tá? Mas eu tentaria pensar talvez ele assim como algo mais não, não, não vendo a aresta dele, certo? Como uma espécie de quase que um intervalo entre dois volumes. É como se o projeto de vocês nessa minha terceira opção que eu estou botando na roda aí, se fosse um terceiro, o projeto de vocês fosse feito de dois volumes. E o espaço intermediário é uma espécie só de conexão entre eles. Tá? Então ele não precisaria ter um pilar grosso, ele não precisaria aparecer tanto. Né? É como se fosse assim. É, deixa eu tentar desenhar aqui em cima. Tá lá, esse volume aqui, esse volume lá, né? E aí esse terceiro aqui pudesse talvez ser uma espécie de, não sei, de continuidade do que está aqui, certo? Mas ele vira, ele desaparece enquanto volume, ele é só uma cobertura, é só a união entre uma coisa e outra. Dentro dessa lógica que eu acabei de desenhar, ele seria uma espécie, ele poderia ser uma espécie de união entre um volume e outro. E a gente até poderia pensar na possibilidade de correr isso aqui, de repente mais para cá, mais para lá. Quanto mais para fora, né, esse aqui vem, mais protegido vira o espaço interno dele. Né? Então, eu não sei, assim, com essas minhas sugestões, um pouco, assim, que todas de certo modo seguem o que vocês estão trabalhando, mas também produzem um pouco de diferença, assim, eu estou querendo atacar um problema que eu acho assim, é a busca de um caminho, de uma expressão plástica mais bonita. Eu acho que tem muito, ela tá quase lá, certo? Mas eu estou achando esse volume intermediário aqui muito pesadão, sabe, por conta talvez do tamanho desse pilar aqui, por conta desse canto que sai para fora, né? Eu fico achando ele assim, quase que dá vontade de não ver ele, certo? Enquanto volume, e simplesmente ver um plano ali que se conecta, que conecta os dois e que faz uma espécie de vazio protegido aqui dentro. Tá? É, nessa terceira opção. Né? E claro, nessa aqui, ele passa a ser um volume, mas qual é o lance? Qual é a vantagem nessa terceira opção? Ele passa a conversar com os dois outros. Né? Ele tem uma, então não é
ele é de fato um terceiro volume, só que ele é, como eu falei, meio que uma espécie de diferentão, porque ele é todo vazado aqui. Tá? E no caso dessa opção aqui, ele não é um terceiro volume, ele é uma espécie de pedaço do segundo. Tá? Porque ele segue a continuidade, é como se fosse isso aqui, né? Ele segue aquela continuidade. Pode ser só um vazio entre os dois, mas a cobertura, ó, ela soma ao segundo aqui, né? Desculpa, a esse, né? Então esse volume intermediário tá, digamos, numa espécie de harmonia visual aqui. Então, em todos os casos, assim, eu estou tentando ajudar vocês a buscar um caminho de expressão plástica, de forma que dê uma certa coerência visual e uma certa beleza, assim. Tá? Esse é um dos aspectos da arquitetura, tá, gente? Ontem na discussão de curricular, lá o representante do CAFAL falou CFA1 e CFA2 é formalista e tal. Eu não sei se ele, assim, em nome de quem que ele está falando, onde é que ele está repetindo coisas que ele deve ter ouvido por aí. Mas, na verdade, a minha sugestão aqui é sim no sentido de construir uma percepção de uma forma bonita, forte, interessante de ver. E eu acho que a gente tem que introduzir isso no nosso plano de curso aqui, porque é um pouco uma parte, pode ser uma parte da nossa profissão. Tá? Fazer coisas belas, coisas interessantes de se ver. Então a gente não vai criar uma arquitetura apenas que funcione, ou apenas que seja política, ou apenas que seja bem construída, ou apenas que seja sustentável. A gente vai aqui tentar sempre também dar atenção para esse aspecto, porque é uma parte importante da nossa formação. E eu acho que o projeto de vocês, ele tá um pouco carecendo isso que eu estou chamando de uma expressividade plástica, que não quer dizer ser exuberante, ser extravagante, ser diferentão. Pode ser simplesmente, sei lá, sóbrio e elegante, entendeu? Pode ser, tem que ser aprazível ao olhar. Eu acho que vocês estão no caminho, tá? Mas ainda não está lá. Então, enfim, são três sugestões, tá? Mas vocês podem buscar uma quarta, uma quinta, eu acho que tem caminho aí. Eu tentaria, para liberar vocês para buscar essa quarta e quinta solução, eu tentaria liberar vocês assim, ó. Dá um tempo em pensar esses detalhes, assim, sabe? Se vai ser de madeira, quer dizer, eu acho legal fazer as explorações de cores e tal, mas vamos deixar para logo adiante, tá? Assim, eu tentaria olhar primeiro para o volume, para a proporção, para os alinhamentos e para as aberturas, eventualmente, tá? Mas nesse momento, eu acho que tem que dar uma acertada nisso para depois poder avançar de novo. Dar um pequeno passinho atrás para poder depois ir para frente, tá? Outra coisa que eu liberaria vocês também é de resolver a planta aqui dentro, tá? Se vocês resolverem o edifício com estrutura e a volumetria, depois a gente encaixa essa planta aí sem grande drama, tá? Do jeito que está organizado, assim, ela ainda não está boa enquanto planta, tá? Lá tem o lavabo, tem a cozinha, as coisas estão, assim, existem aqui, foram pensadas, ok, mas ela tem problemas, inclusive, assim, não é a melhor maneira de organizar um espaço de circulação, ele está super grande, não está legal, assim, né? Mas assim, tá super na cara do gol para poder fazer uma coisa assim, quarto aqui, talvez banheiro aqui, circulação vertical aqui, distribuindo para lá, fica uma coisa muito mais enxuta, né? Quarto, né? Ou banheiro aqui, circulação também aqui, e quarto para cá, e quarto para cá. Então, assim, não tá longe de conseguir organizar, tá? Eu só provavelmente traria a circulação vertical para esse miolo, porque vocês têm um quarto para o leste e outro para o oeste, então se a circulação vertical estiver por aqui, vai ficar mais fácil de distribuir para cá e para cá. Tá? Mas isso não precisa ser pensado e desenvolvido agora. Tá? Eu vou convidar vocês a primeiro a resolver essas questões volumétricas, de estrutura e tal, e depois a gente ajusta. Tá? Quando a gente fala sobre a ideia de regra do jogo, né, a regra do jogo diz respeito a isso aqui, é o volume
os dois volumes, como eles se relacionam, como que eles se subdividem em termos da sua, do sistema de organização, seus módulos, e como que a sua estrutura está casada com isso, com essa subdivisão de módulos. E, eventualmente, uma subdivisão espacial pode acontecer, que no caso de vocês eu estou dizendo, tranquilo, não se preocupem muito com isso. Então, se quiserem, depois a gente vai poder fazer algumas divisões aqui, talvez assim, para poder separar a escada, a cozinha. A gente vai pensar como é que essas coisas se organizam. Não vai ser complicado fazer isso, tá? Eu vou ajudar vocês a resolver esse interior. Mas se pensar como dois pavilhõezinhos, né, um de dois pavimentos e um de um, assim, associado um ao outro, já é suficiente. Vamos olhar um pouco para essa volumetria fora nesse momento. E em seguida eu ajudo vocês na próxima fase a fazer a compartimentação interna, tá? Deixa descansar aí um pouquinho, portinhas, escada, quarto, banheiro e tal. Esse vai ser para o segundo momento, tá? Agora foco no volume. Podem propor uma outra solução aí, acho que pode ser legal. E não esqueçam, tá? A estrutura está contida nessas linhas paralelas aqui. Vamos ver como é que resolve o volume, tá bom? É isso aí. Obrigado pela atenção. Eu vou comentar agora o trabalho da Ângela, que foi colocado aqui. Ângela e Yasmin, tá? Vocês têm assim, esse desenvolvimento da estrutura dentro desses quadrados aqui, como estando presente, né, nessas posições aqui. Tá correto, tá ok, era isso que a gente estava esperando, mais ou menos, assim, ó, né? É mais ou menos uma malha resultante do sistema que foi concebido aqui. Acho que tá certo, tá? O que eu acho que ainda não está bem resolvido, e não precisa nem ser resolvido nesse momento, essas relações aqui, sabe, se isso aqui é área de serviço, talvez seja legal estar próximo de alguma coisa que a gente consiga acessar aqui por dentro. Não sei se esse é o melhor lugar para o jardim, talvez aqui seja o melhor lugar para um jardim. Não sei. A gente vai depois, mas depois vai ver isso, tá? Não é problema. Agora, isso aqui é o básico da estrutura. Ela termina aí, e se termina aqui. Por quê? Tá? Eu responderia a esse porquê através de uma perspectiva. Eu gostaria que a resposta de vocês fosse dada através de uma perspectiva, através da expressão visual do edifício. Por que a estrutura está aqui? E por que ela não está também, por exemplo, aqui? Tá? Poderia estar. Então, se ela não está, tem uma razão para isso. Tá? Vamos ver essa razão visualmente? É isso? Quer ter esses planos aqui paralelos, livres, e o volume recuado lá. Tá, ótimo, beleza, pode ser uma coisa legal. Né? Mas eu quero ver, eu quero que vocês mostrem isso. Né? Vocês também poderiam ter a estrutura, por exemplo, aqui, no segundo pavimento, mas não no primeiro. É como se fosse uma espécie de... claro, e aí eu estou chamando de estrutura, mas talvez não seja de fato a estrutura, seja assim, uma marcação de fechamento da fachada aqui. Né? Isso qual a consequência dessa operação que eu acabei de fazer aqui, que é tirar os elementos verticais lá de baixo, né? Mas deixar eles aqui em cima. Né? Vocês teriam, com isso, uma espécie de volume aqui em cima, que é maior, que se expande para fora, que é a varanda do quarto e tal, e embaixo não. Tá? Então, é um pouco dos desenhos que eu fui traçando em algum momento aqui, assim, né? Olha, vamos desenhar, vamos ver a partir do volume do edifício, da expressão visual dele, como é que a estrutura vai cair ali. Não se trata só de achar o lugar dela na planta, isso está fácil. Eu quero saber qual a expressão visual que essa estrutura vai ter, né? E se essa estrutura vai poder ajudar certas coisas a acontecer, como eu mostrei na outra aula, por exemplo, conter alguns tipos de plano de fechamento todo, sei lá, para proteger, para gerar sombra, por exemplo. Será que essa estrutura poderia ajudar a trabalhar com esses elementos, a definir um espaço, ou como eu acabei de sugerir agora lá no outro desenho, será que ela poderia, sei lá, gerar um volume
aqui em cima. Eu estou falando de elementos verticais que podem ou não ser estruturais, tá? Será que ajudaria a fazer esse volume, esse aqui embaixo, ter outra expressão? Assim, uma casa assim já é diferente, bem diferente visualmente dessa aqui, né? Mas ambas vêm da mesma estrutura formal, ambas vêm daqueles quadrados lá com a malha. Então, o posicionamento dos pilares, prestem bem atenção nisso, não diz respeito apenas ao problema de manter o edifício de pé. Tá? O posicionamento dos pilares, das paredes portantes, de todos os elementos estruturais, também é um assunto de composição visual, de delimitação espacial, tudo isso está tá em jogo aqui. Tá? Então, eu gostaria que vocês avançassem pensando dessa forma, pensando nesse ponto de vista, no ponto de vista da perspectiva, e não apenas em acertar a posição das coisas na planta. Tá bom? É isso. E agora, finalmente, o último comentário que pediram para mim dar uma olhada, o João e o Vitor. Onde é que está aqui? É mais difícil de carregar. Tem um certo modelo aqui que será. Eu acho que tem alguma coisa a ser comentada quando aparecer mais, mais coisas, assim, mas já é um caminho. Eu chamo atenção só para uma coisa, garotos, que é o seguinte, ó, uma planta que é muito profunda nesse sentido, e muito larga nesse sentido, ou seja, o, mesmo que, assim, o exterior, ele tá lá, o lado de fora, ele tá lá longe. O que vai acontecer aqui no meio? Eu preciso nesse miolo eu preciso receber luz de cima, tá? Porque o miolo talvez tenha uma distância muito grande da fachada para receber uma boa luz. Então no pavimento superior esse assunto aqui super dá conta, super legal. Mas talvez no pavimento inferior fique um pouco distante, tá? Então vamos discutir isso na próxima aula, tá? Mas eu acho que já é um caminho, já tem uma solução aqui, tem um, algum, algum fio que vai dar para puxar aí, sem dúvida, no desenvolvimento do projeto, que é essa malha, nessa grelha organizadora de forma que se torna uma espécie de grelha de estrutura. Tá? Então isso já é uma ferramenta, um recurso de ordem que vai ajudar a gente a dominar o projeto, tá bom? Então tá, sigam aí, vamos ver o que vocês trazem.